Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Hoje a gente continua com a aula de otimização em restrita geral e a aula de hoje a gente fala do método de Newton, então se prepara que vai ser topper. Ok? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Na aula passada a gente estava olhando para a função f, certo? A gente estava minimizando essa função f, linda. E a gente tinha falado do teorema de Taylor e fazia essa aproximação. F de x mais gradiente da f de x transposto d mais metade de d transposto essiana da f de x d mais um ozinho da norma de d ao quadrado. Tá? Então a gente falava que, já que a gente está olhando para essa função, a gente pode focar nessa parte. Essa aqui é uma aproximação quadrática para a função em torno de x. Bom, a questão é a seguinte. A gente sabe que resolver um problema de uma otimização quadrática é resolver um sistema x igual a b. Se eu tiver alguma maneira de resolver o sistema x igual a b, eu tenho uma maneira de resolver, de encontrar o minimizador da quadrática ou o ponto crítico da quadrática. E essa é exatamente a ideia do método de Newton, tá? O método de Newton, eu acho que originalmente ele foi feito para essa zero de função, claro, mas a ideia continua sendo a mesma aqui. E essa é uma ideia recorrente, vários problemas de computação em geral. Você tem um problema difícil, você sabe resolver um problema mais fácil, e você sabe pegar o problema difícil e aproximar localmente por um problema mais fácil. Se você conseguir fazer isso e a partir da solução você achar uma nova aproximação, né, um novo ponto para você andar, você tem um método, tá? Que é o simplifica, resolve o simplificado e atualiza a sua simplificação. E essa ideia é exatamente a ideia mais holística que a gente fez de pensar em modelagem. A minha função f eu modelo por uma função quadrática, que é um modelo simplificado. Suponho válido fazer isso, daí as hipóteses, resolvo o problema novo e verifico se foi bom, tá? Para o problema original. Então é isso que a gente vai fazer. E aí o método de Newton consiste em fazer, tá? Bom, vamos primeiro dar algumas definições para não ter que escrever. Dado xk, o modelo em torno de xk é mk igual a f de xk mais o gradiente da f xk mais esse termo quadrático com a essiana da f em xk. Tá? E aí o método de Newton é simplesmente dado x0 k igual a zero, ou, né, para cada k, você vai definir que dk é o minimizador, o argumento que minimiza a função em d. Aqui é em d, tá? Falei errado. Então, o meu modelo é um modelo que está olhando agora para D. Se eu minimizar esse modelo em D, eu acho um ponto novo e atualizo o meu ponto antigo. Tá bom. É simplesmente isso. Agora, veja aqui. Esse modelo aqui, minimizar ele, quer dizer calcular o gradiente da mk de D e igualar a zero. E torcer que seja de fato um minimizador. Certo? Se não for, eu não estou resolvendo o problema de minimização. Mas se for, eu estou resolvendo o problema de minimização a cada iteração. Então, isso daqui corresponde... Isso aqui é essiana, né? Não faz sentido. Isso daqui corresponde a quê? Na verdade, isso daqui... Vamos jogar lá embaixo que é mais fácil, né? O gradiente da minha função mk é a essiana da mk
Desculpa, da F em xk mais o gradiente da F em xk. Isso quer dizer que eu preciso resolver o sistema vou colocar assim para encontrar dk. Preciso ver esse sistema aí para encontrar dk. É isso que eu preciso fazer. E note que a hessiana da minha M é exatamente a hessiana da minha F. Por quê? Porque é uma aproximação quadrática. Localmente a hessiana é igual, mas a minha D é a mesma hessiana para todos os pontos. Então a hessiana tem que ser exatamente igual à hessiana da F, naquele ponto que ela está sendo calculada. Beleza? Então se a minha F satisfizer essa condição da hessiana ser definida positiva, a minha M também vai satisfazer. Ok? Bom, eu preciso resolver isso e acabou. Esse é o método de Newton. E acabou mesmo. Vamos lá implementar já. Mas de Newton. Function Newton. Vou receber uma função f, um ponto x. E eu vou usar... Aqui eu estava no final da aula passada, tá? Eu vou usar o forward diff para calcular o gradiente hessiano. Posso usar isso daí? Sempre? Não. Mas a gente vai usar porque é uma aula. Eu posso fazer o que eu quiser nessa aula. Forward diff, estamos aqui usando. Inclusive eu vou explicar a ideia do forward diff numa aula mais avançada, que não é parte oficial da ementa, mas está nos tópicos, então eu posso fazer isso. Então o gradiente da F é o gradient, a hessiana da F é o Hessian. E eu vou fazer isso 10 vezes. Lembra, a gente não está ainda vendo condições de parada nem nada do tipo, tá? Bom, a direção é resolver o sistema com h de x. E aí eu peço para você relembrar que resolver um sistema é a mesma coisa que usar essa barra invertida aí, tá? Essa barra invertida aqui quer dizer resolver esse sistema. E aí eu atualizo o meu x e retorno esse x. Minha função de Rosenbrock Newton F num ponto inicial. Eu comecei nesse ponto porque é um ponto tradicional de se começar, mas não é um ponto bom para a função. Ele é só um ponto tradicional. Estou fazendo 10 iterações e torcer para dar certo. Comecei no menos 1.2, 1.0, fui para menos 0.702, que está mais próximo da solução, que é o 1.1. Menos 0.12, menos 0.33 também está mais próximo. Esse também está mais próximo, também está mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo. Cheguei na solução 1 e cheguei na solução 1 de novo. Viu que ele fez 10 iterações e não se moveu. Tá? Se eu fizesse 20 iterações, ele ia continuar nesse ponto 1 para sempre. Porque o gradiente é 0, a direção é 0. Tá? Lembra disso, a gente vai fazer esse negócio de d ser igual a 0, mas a gente vai fazer de um jeito numericamente viável. Quem lembra aí de cálculo numérico? Então, olha só, fizemos que dia mais feliz. Vamos fazer com imagens. A gente gosta de imagens, a gente vai fazer com imagens. Tem um P, que eu não sei como vai ser. Eu vou plotar nesse P o ponto que eu tô. De cor azul, tamanho 3. E eu vou plotar. Vou calcular o xt como sendo x mais d. Eu vou plotar a reta. A reta não, a direção. Azul line equals path. Path não, arrow. E só aqui que eu vou usar o red. Vocês veem que eu posso usar 2. Vamos lá. Vou copiar o scatter que eu tinha feito lá em cima. Um contour, quer dizer. Não era esse contour que eu tinha feito.
Alguma coisa assim. Então aqui é o intervalo, isso aqui eu posso ignorar, e aqui é o contour. Depois que eu faço P igual a isso, eu quero o Newton plot de PFI, o ponto inicial, menos 1, 2, 1.0. E eu peço para ele mostrar o P para mim. E vamos tirar o legend. Aqui vai ficar menos 2, 2. Eu fiz... eu mudei de página. Flag igual a false. Não, não é aqui. É aqui. Ele falhou na hora de fazer algum desenho em algum lugar. Sim, porque eu esqueci de atualizar o X. Ok? Erro bastante comum na hora de fazer essa mudança. E aqui o caminho de Newton. Começou aqui, veio para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e aí ele chegou lá, felizão. Olha que alegria. Muito divertido esse Newton, né? Senhor Newton, como eu gosto de chamar. Vou colocar mais levels. A gente vê, ele está aqui, ele não segue. O gradiente mandaria ele para cima, ele ignora isso. Ele vem para baixo, para uma direção completamente diferente. No entanto, se a minha função f, por algum motivo, fosse uma função quadrática, então aqui eu vou fazer em torno do 1, 1, ele dá um passo só e plau. E plau quer dizer chega à solução. Tá vendo? Se eu colocar um termo cruzado ali, x1 vezes x2, rotacionar, não tem problema. Vezes 5. Tá? Aí agora sim deu problema. Então veja que divertido agora. Eu fiz alguma coisa aqui que ele foi para outro ponto. Ele veio para cá, para baixo. Certo? Ficou estranho isso, né? Bom, vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ele ir para a solução errada. Então aqui eu fiz, não parece que está funcionando isso, mas é exatamente esse caso. Eu vou criar uma matriz. Na verdade, eu não vou nem criar uma matriz aqui. Eu vou fazer exatamente como eu estou fazendo. Ele está mandando a solução mais para longe. Vezes 5. E eu vou puxar ela para perto. Pronto. Então tá aí. Ele deu um passo para a solução, mas a solução é um ponto de cela. Tudo bem? Então ele não foi para o mínimo, porque o mínimo está em outro lugar. Ele foi para o ponto de cela. Por quê? Porque ele aproximou por uma quadrática e usou o gradiente igual a 0 para andar na quadrática. Então, tecnicamente, quando eu faço isso daqui, eu não estou olhando para a minimização, eu estou olhando para ponto crítico. Vai para o ponto crítico. E aí que vem a ideia do método de Newton, conforme a gente viu em cálculo numérico. O método de Newton que a gente está aplicando aqui é o método de Newton para encontrar a solução do sistema gradiente da f igual a 0. Ok? E essa que é a grande roubada do método de Newton. Isso daqui, na verdade, é gradiente da f de x igual a 0. Um sistema não linear. Então, o método de Newton originalmente foi feito para isso. Ok. E aí, como é que eu faço então? E essa aqui é uma das grandes dificuldades. Como é que você faz então, se você não tem essa propriedade mágica? Beleza? Segunda coisa que eu quero fazer, vamos mostrar mais uma função. É a função seno de x1 vezes x1 mais x2. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Ok, vou colocar um cosseno aqui. Isso, fica mais legal. E aqui eu vou colocar um 4. Ainda... Ixi, agora ficou loucura. Loucuragem, como dizem. Eu vou fazer assim. Xlims AB, Ylims AB. Ok? Aí.
Pronto, ele começa aqui, ele vai lá para longe, explode, enfim, é uma coisa de achar o ponto inicial mais adequado. O importante é você ver que esse aqui é um minimizador local, esse aqui é um maximizador local. Então ele está meio perdido nessa situação. Talvez uma função não tão violenta. Aqui é a função clássica. Aí eu vou acrescentar um seno de x1. Seno de 5x1, isso. Mais um cosseno de 4x2. Pronto, agora sim. Então eu tenho vários minimizadores, maximizadores e pontos de cela. E a minha função foi para um deles. Esse é o melhor? Provavelmente não. Tá? Mas ele não sabe, ele foi para algum deles. O menor aqui provavelmente vai ser perto do zero. Se eu mudar aqui para seno, seno. Quando o x e o x1 e x2 forem ambos zero, ele fica... Vamos colocar o quadrado. Quando os dois forem zero, esse cara é o minimizador. E depois ele vai aumentando. A gente pode olhar a superfície também. E ver que isso é verdade. Tá? Então aqui, ignora esse ponto azul. Você vê que minha função é uma função toda porcaria. O minimizador está aqui no 0, 0. Tá bom? Sim, agora a gente volta. A contour. Eu comecei aqui, ele foi para um ponto completamente loucura e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se eu começar um pouco mais próximo do 0, 1, ele encontra esse ponto. Se eu for um pouquinho mais para cima, 0,2, 0,2, ele já morre. Então veja, o método de Newton é extremamente dependente de onde ele começa. Tá? Extremamente dependente. E assim como em cálculo numérico, o método de Newton ele é muito bom se ele está próximo da solução, mas se ele não está próximo, pode ser que ele fique péssimo, pode ser que você não encontre nada adequado, tá? Pode ser que nada funcione e não adianta. Legal? Então é importantíssimo a gente ficar de olho com o método de Newton no começo dele, onde que ele vai. Bom, o que acontece aqui? Se eu estivesse realmente forçando o método de Newton a olhar para o valor de função, ele ia fazer essa coisa errada? Então vamos olhar. Aqui eu pedi para ele olhar para o x. Eu vou pedir para ele olhar também para o valor de função no x. Então olha, naquele ponto o valor de função foi 5, depois ele foi para 3, 1, 0, 0, 3, 0, 5, 0, 0. E ele diminuiu e achou o menor valor de função possível. Tá? Deixa eu ver se aqui eu estou usando a função de Rosenbrock. Sim, estou. E agora se eu usar para essa função aqui, fui para 1, depois 16, 17, 22, 26, 23, 25, 23, 25, 23, 26, 23, 25 e assim por diante. Ele fica numa loucura de dizer que não te quer. Enfim, uma loucura. Certo? Então ele precisa ser controlado. O Newton precisa ser controlado para que a gente fale, não, Newton, calma, não é assim. Você não pode sair perdendo uma loucura louca sabe, vou seguir essa direção porque ela é muito boa. Da mesma maneira que a gente fez quando a gente estava com uma função quadrática, eu preciso falar, essa direção é boa? Talvez seja. Mesmo assim eu preciso andar menos nela. Eu preciso me controlar. Tá? E existem duas maneiras principais de se controlar em Newton. Na verdade, de se controlar com métodos variados. Duas maneiras principais. Existe a busca linear e existe a região de confiança. E a gente vai ver as duas aqui sim. Tudo bem? Então a última coisa que eu quero fazer antes da gente ir para essa parte é falar do teorema de convergência de Newton. Antes desse teorema, realmente a gente precisa de mais uma definição. Esse é um teorema difícil, tá? Então não se preocupe, se você está na graduação, ele é um teorema que envolve um pouco mais de análise do que você esperaria. A gente também não vai demonstrar ele. Então, definição F é
Lipschitz contínua com constante L. Lipschitz contínua a gente pode falar em um conjunto ômega com constante L. Se vale que a diferença da função é limitada pela diferença dos pontos. Se C é do Rn no Rm, não, pera. Outra definição, ponto 2. F tem gradiente Lipschitz contínuo ou o gradiente é Lipschitz contínuo, tá? São duas maneiras de você falar a mesma coisa. Fala que a F tem o gradiente Lipschitz contínuo, ou você escreve que o gradiente é Lipschitz contínuo. Se a mesma coisa, só que agora eu tenho o gradiente, então eu preciso escrever norma do gradiente. É limitado pela F, qualquer x, y. E de uma maneira similar, F tem hessiana ou a hessiana é Lipschitz contínua se você faz novamente a norma dessa hessiana. Aqui tem uma coisa muito séria que é o que é a norma de uma matriz. E eu não vou responder isso agora. Inclusive eu não sei quando que eu vou responder isso, talvez só em análise numérica mesmo. Mas a ideia é assim, o que é norma para matrizes. Porque agora talvez você tenha visto a definição de norma em álgebra linear. Se você for da matemática, tem uma chance de você já ter visto definição de norma para coisas mais gerais. Se não, aí a gente está realmente forçando a barra. Se você viu espaços vetoriais de uma maneira mais geral, tá? Norma é alguma coisa que satisfaz umas propriedades. E as normas de matriz satisfaz dentro de algumas condições. Então existe uma norma de matriz que é bastante simples, que é a norma de Frobenius, e a norma de Frobenius é você somar todos os termos da matriz ao quadrado e tirar a raiz de tudo. Mas existem outras normas que não são tão simples assim, então a gente vai deixar isso quieto por enquanto. Agora vamos para o teorema. E o teorema, simplificando a escrita, seja F C2 com a hessiana Lipschitz contínua em torno de x estrela, minimizador local estrito. Precisa ser estrito? Não, minimizador local de F. Com a hessiana em x estrela definida positiva. Tá? Então aqui a gente está falando que x estrela é um ponto crítico e sendo definido positivo. Tá? Ele é um minimizador local. A hessiana é Lipschitz contínua também em algum ponto. Tá? Então, em torno da função suficientemente próximo. Então, primeira coisa que vai acontecer, a sequência gerada... tem mais uma condição. Existe um epsilon positivo, tal que se eu tenho x0 na bola centrada no x estrela e raio epsilon, então a sequência gerada pelo método converge para x estrela, tá? E 2, que a diferença
é quadrática entre um erro e o outro, tá? Então, se você olhar o f de x, o xk mais 1 e o xk, a distância para o x estrela melhora quadraticamente. E 3, que a f de xk mais 1 melhora quadraticamente também. Ou seja, o método de Newton ele vai para a solução bem rápido, super rápido, rapidão, beleza? Então aqui a gente pode olhar no nosso exemplo, nesse primeiro exemplo, justamente isso. Ali f de x0 é 0, tá? Então veja, chegou num ponto aqui, ele estava com 0,9, 0,9. Próxima iteração, 0,99, 0,98, mas se você arredondar, 9,9. Próxima iteração, 0,99999 e outra 0,99999. Próxima iteração, 9 e outra iteração, 9. E a outra já acabou. Tá? Então lembra que aqui eu estou com uns 8 noves mais ou menos. A próxima iteração vai ter uns 16 noves. E isso já está na precisão da máquina. Então ele acabou, morreu. Ele virou 1. Veja o valor de função. O valor de função aqui... 0, 0. Valor de função aqui, 10 a menos 5. Então tem 0, 0, 0, 0. Outro 10 a menos 9 e o outro 10 a menos 18. Então esses valores vão melhorando quadraticamente. Vai dobrando esse expoente aqui do erro. Beleza? E aí ele vai ficando melhor e melhor. Aqui, no entanto, você vai olhar que, olha, 0,4, o valor de função, ele não está indo para lugar nenhum. Não está resolvendo o problema. Por quê? O que falhou? Falhou que se o x0 for próximo o suficiente, ele não era próximo o suficiente. Se eu começar aqui no ponto 0101, talvez ele resolva. Vamos ver? Olha só, 005, 00, 10 a menos 6, 10 a menos 15 e fechou. Resolveu. E aí foi rápido o suficiente. Então sim, se eu começo próximo o suficiente da solução, isso funciona. Porque nesse ponto, aparentemente, a hessiana é definida positiva e então vale o teorema. Vamos pegar outra pessoa. X quarta, x quarta. X quarta, x quarta, ele foi andando, olha, o valor de função é 10 a menos 5, que é bom. O próximo, 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11, 11, 12, 13, 13, 14... Ele não está duplicando, não está ficando melhor e melhor e melhor e melhor. Ele está ficando melhor, mas muito lentamente. Tá? Ele não está ficando super bom. Super bom é um termo técnico aqui. Tá? Ele não está ficando fantástico. Por quê? Porque essa função x a quarta, a hessiana é 0. Então ela não satisfaz o quê? Ser definida positiva. Beleza? Então a ideia é essa. Tem condições para isso acontecer, então não está acontecendo, não está resolvendo o nosso problema tão bem. E eu preciso então começar próximo o suficiente e a hessiana tem que ser definida positiva para isso acontecer. E quando não for, o que eu faço? É o que a gente vai ver na aula seguinte. Okay? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente falou do método de Newton. É um método bastante simples, mas bastante poderoso. Infelizmente ele tem seus defeitos. Se você simplesmente joga o Newton, ele pode sair louco. E aí você não sabe nem se ele convergiu, nem se ele convergiu para um ponto bom. Então a gente precisa controlar o passo de Newton. Tá? E esse vai ser o assunto das próximas aulas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve, deixa um like, compartilha esses vídeos e até a próxima.